Olá, seja bem-vindo à nossa quinta aula. Na aula de hoje falaremos sobre a internet. Na aula passada vimos alguns exemplos de rede de computadores. Se você não assistiu à aula passada, eu recomendo que assista para te ajudar a entender melhor o conceito de internet, tá? Afinal, o que é a internet? Essa pergunta pode parecer um pouco boba, né? Eu já sei o que é internet, não preciso disso, mas eu recomendo que você assista essa aula para que você tenha certeza que se você realmente sabe ou se você tem assim algum conceito que pode parecer com internet ou não, tá? Assiste essa aula e depois você vai entender realmente o que é a internet, para que ela serve, tá? Então vamos dar continuidade. A internet é uma grande rede de computadores. Na verdade, ela é um conjunto de redes que se conectam entre si, formando uma teia que possibilita que de qualquer lugar do mundo você possa se conectar com outros computadores em qualquer lugar do planeta. Quando se fala de conjunto de redes, você lembra que na aula passada eu falei sobre redes WAN, tá? Então, é um conjunto de redes WAN. Na verdade, ela é um conjunto de várias outras redes, tá? Só que essas várias outras redes são o que formam a rede WAN. E as redes WAN conectadas entre si são o que formam a internet, tá? Na aula passada eu expliquei isso. A internet é formada pela junção de todas as redes citadas na aula passada, dispostas em diferentes localidades do mundo, tá? Então, como eu falei, todas as outras redes, tá, de abrangência de área menor formam as redes WAN. E essas redes WAN conectadas entre si, cada uma em seu continente ou país, é o que forma a internet. Veja aqui um exemplo da conexão física que forma a internet, tá? Explicando melhor, a internet é uma conexão física, tá? Como é que se dá essas conexões aqui? Por exemplo, como é possível conectar um continente ao outro formando assim a internet? Se não tem poste no mar, por exemplo. Pois é, através de cabos submarinos. São cabos de fibra óptica com alta velocidade, tá? Alta capacidade de tráfego de dados que faz com que um país se conecte ao outro ou um continente se conecte ao outro. E o que acontece se romper esse cabo aqui, por exemplo, ou esse aqui? Bom, se tiver alguma rota de redundância, tá? Na linguagem da informática chamamos rota de redundância. Mas simplificando, se houver algum outro cabo que dê acesso, esse continente pode continuar interligado a esse aqui. Mas se não houver, todas as conexões forem rompidas, o continente estará desconectado desse continente. Mas é muito difícil um continente ficar totalmente sem internet, porque como você pode ver, a rede, a grande rede no caso, ela é uma malha de outras grandes redes, fazendo assim com que haja rotas alternativas de acesso. Detalhe, não confunda a internet com web. Ué, como assim? Não entendi. Web não é a mesma coisa que internet? Não. Por muitas vezes a maior parte dos usuários de computador pelo mundo confunde isso, tá? Internet com web. Mas as duas coisas são bem diferentes. A diferença entre as duas é uma diferença bem simples. Enquanto a internet é a rede que conecta os computadores ao redor do mundo, a web é a ferramenta que permite acesso a documentos em formato de hipertexto, ou como conhecemos, sites ou páginas web. Simplificando, a internet é o hardware e a web é o software. Quando você digita lá google.com, você está acessando a web através da internet, tá? É como se você tivesse um arquivo Word no seu computador e para que você use esse arquivo Word, para que você possa editar, você precisa ligar o seu computador, que é o hardware. Então, sem a internet, não é possível haver a comunicação com servidores de páginas web, tá? Que
disponibiliza o software para acesso a esses documentos, que são os documentos de hipertexto. Esses documentos de hipertexto são os sites. Quais são os dispositivos hoje que podem se conectar na internet? Temos vários. Hoje em dia nós temos vários dispositivos que conectam-se à internet. Desktops, que são os mais comuns, os mais tradicionais, os notebooks também. E aí que tá. Com a evolução da tecnologia, agora nós temos os celulares, os smartphones que se conectam, os smartwatches, que nada mais são do que os relógios inteligentes, e servidores também. Além disso, temos outros equipamentos com a expansão da internet das coisas, como geladeiras, televisores e etc. Muitos equipamentos que podem se conectar à internet hoje em dia. Quais são os serviços web, por exemplo, no dia a dia que a gente consegue acessar? Vídeos, tá? Por exemplo, eu coloquei aqui o YouTube, redes sociais, por exemplo, nós temos Facebook, Twitter e Instagram. Sites, são serviços web, blogs, que é uma vertente de sites. Existem os e-mails, que são web e-mails, e qualquer outro programa acessado pelo navegador é um exemplo de serviço web ou software web. E chegamos ao fim da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau!